Graças e paz, meus irmãos, boa noite. A partir desse instante, como já foi anunciado em oração pelo nosso diácono Lucas, nós oferecemos o recurso das salas para crianças de até 7 anos. Se você deseja fazer uso desse recurso, leve a sua criança bem discretamente. As crianças de 6 e 7 estarão aí na turma de transição, não vai ser hoje na sala da UMP, porque nós instalamos aqui o ar, estamos com medo da sobrecarga. Vai ser lá no começo, tá certo? Os diáconos podem lhe ajudar com isso, tá bom? As crianças que vão ficar, nós também queremos ajudá-las a acompanhar o sermão. Então, por favor, levante a mão, ou alguém com a mão maior levante em seu favor. Aqui, ó, já tem uma moça aí de pé, né? Isso. As irmãs da hospitalidade vão levar um pequeno guia para que vocês possam acompanhar o sermão, tá certo? Ali é outro rapaz, bênção. Todos vamos abrir hoje em Oséias, né? Conforme foi aí amplamente divulgado, nós iniciamos hoje essa série no livro do profeta Oséias. Crianças, nós iremos contar a história de uma família hoje. Então, para isso, o que é que eu quero pedir a vocês aí como atividade para o desenho? Desenhe essa família e deixe em cima da cabeça um espaço. Você vai colocar um nome em cima da cabeça de cada um. Vai ser um pai, uma mãe, 3 filhos. O filho mais velho é um menino, a filha do meio é uma menina e o mais novo é um menino de novo. Desenhe os 5, deixe o espaço em cima e ao longo do sermão eu te ajudo a preencher a partir daquilo que nós veremos no texto sagrado. Oséias, capítulo 1, leremos todo o capítulo 1 até o verso 1 do capítulo 2 também. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias. Então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela lhe concedeu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, pois daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa do norte, da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. Olha aí a segunda filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si um só cabeça.
e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai a vosso irmão meu povo, e a vossa irmã favor. Vamos orar nesse instante, pedindo que o Senhor nos ajude com esse texto tão desafiador, que nós ouçamos a sua voz e percebamos graça, misericórdia, evangelho nesse texto. Ore por mim, ore por você nesse instante. Pai querido, estamos diante de Ti como Teu povo nessa noite, com um coração grato pelo privilégio de Te cultuar. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor. Aquieta o nosso coração, prepara a nossa alma, abre os nossos ouvidos, usa minha boca como instrumento do Teu Espírito. Que ouçamos, que entendamos, que acatemos, que sejamos transformados pela Tua palavra, no poder do Espírito, para a glória de Deus, para a nossa alegria, no nome santo de Jesus. Amém. Falaremos hoje, e a partir de hoje, sobre família. Esse é um tema que é caro, e cada um de nós tem as suas próprias referências, para compreender, para interagir, para confundir. Cada um de nós tem as suas histórias, cada um de nós tem as suas famílias. Nesses dias, eu fazia uma leitura sobre uma família em específica. Um poeta chamado Alejandro Zambra escreveu um livro Literatura Infantil, onde a partir do nascimento do seu primeiro filho, ele vai fazendo uma série de reflexões. Um livro que começa com poesia, depois vai para a crônica, e ali você tem uma experiência muito interessante da paternidade. A certa altura, ele tem um grupo de reflexões que parecem muito com uma crônica, onde ele passa a falar sobre um dos laços ou vínculos que tinha com o seu pai. Esse texto específico nesse livro chama-se Tristeza Futebolística. Talvez alguns nem sejam tocados por esse título nesse momento, né? Flamenguistas felizes aí. Mas o que é que se fala nesse texto sobre tristeza futebolística? Em tons de crônica, o autor começa a falar como inicialmente ele não tinha tanto interesse pelo mundo do futebol, mas começou a perceber que a partir dele ele poderia vivenciar algumas experiências com o seu pai, e essa era uma relação complexa e difícil para ele. Por exemplo, seu pai era muito rígido, com xingamentos e ofensas, como todos os pais devem ser. Mas aparentemente, dentro da esfera do estádio, havia uma permissão e um incentivo para que ele usasse xingamentos contra a equipe de arbitragem. E ele, como criança, aproveitava aquele momento. Ali é uma área permitida. Xingarei junto com meu pai. Pais crentes, esse pensamento não está correto, tá certo? Ele também falava que ele tinha acesso à tristeza futebolística. Seu pai, um homem de feição dura e de sentimentos reservados, quando viu seu time perder, permitia-se até chorar. E foi assim que ele pôde acessar algumas emoções do seu pai. Na verdade, o que ele percebeu é que quando sentava para assistir os jogos do Colo-Colo e participar daqueles momentos com o seu pai, era uma comunhão que ele não tinha em outros instantes. Quando a TV estava ligada, eles estariam congregados no interesse comum. E aí vem toda essa carga afetiva. A relação futebolística ajudava a entender o seu emaranhado relacionamento com o seu pai e com a sua família. Talvez a história de vocês passe por isso. Por que alguém torce pelo Vasco? Talvez a explicação seja afetiva. Não vou entrar em polêmicas, já entrei em algumas. Mas nós temos essas relações que podem ser explicadas por esses símbolos e sinais. O que é que liga de afeto você e sua família? O que é que explica a relação entre pai e filha? Talvez seja uma receita particular, talvez seja uma experiência comum, gostos e afinidades. Mas e quando trata-se da família de Deus?
Como é que a gente se relaciona com Ele? A nossa relação com Deus, quando percebida em termos de família, ela é tão complexa que você não usa, por exemplo, futebol, culinária, entretenimento ou qualquer outro tipo de interesse para nos levar diretamente a Deus. A gente passa pela família. A família, mesmo sendo uma esfera da nossa vida tão complexa, tão profunda, tão definidora, no que diz respeito a Deus, ela torna-se meio. Ela torna-se uma passagem, um momento de reflexão. Por meio de relações familiares, eu posso entender melhor a minha relação com Deus. Eu posso entender melhor quem Ele é e quem eu sou. Mesmo sendo algo tão forte e tão poderoso, muito mais forte e poderoso é a relação com Deus. A família torna-se meio, instrumento, parábola. No caso de Oséias, talvez não exista um outro texto na Bíblia que isso fique tão claro. O profeta foi comissionado a não somente pregar sobre família, sobre redenção e sobre religião em termos familiares, mas ele foi convocado a viver a mensagem que pregaria. Ele não somente anunciou, ele também ensinou. O que temos aqui é uma história forte e calorosa. Alguém já disse que em nenhum outro texto do Antigo Testamento nós temos ali o santuário do amor transbordando como nas páginas do profeta. É uma história de amor que é contada, um amor escandaloso, como anunciamos. Mas esse aspecto escandaloso nos traz também uma outra ideia. O profeta precisou sentir na pele e na alma as dores de um relacionamento familiar fraturado, as dores da traição, as dores do fracasso, para que percebesse em uma medida ínfima aquilo que Deus sente com relação ao pecado, ao nosso pecado. E esse profeta também foi chamado a viver na prática perdão, reconciliação, recomeço, as dificuldades que isso exige, mas os milagres que podem acontecer nas mãos de Deus. Ele falou sobre isso, ele viveu sobre isso, ele viveu essas coisas. Começaremos então a ver essa saga que envolve a família e o anúncio do profeta. Não sei se você já leu esse livro, mas também não crie tantas expectativas. A parábola familiar ela só vai nos 3 primeiros capítulos. Do capítulo 4 em diante, ele concentra-se na sua proclamação de juízo e de misericórdia e de restauração. Mas obviamente nos nossos primeiros sermões nós passaremos pela família do profeta, sem perder de vista que a família é meio, a redenção é o fim. Nossa relação espiritual com Deus é o alvo da nossa reflexão mais profunda. Para isso, nesse primeiro capítulo, o que nós veremos? A tragédia familiar e a redenção do Senhor. Essa será inclusive a divisão didática desse texto. Dos versos 1 a 9 nós veremos a tragédia familiar, o cenário que é desenhado e como isso nos ensina a respeito de verdades importantes. Mas por fim não terminaremos aí. Já no finalzinho do primeiro anúncio, nós teremos também um sinal de graça, a redenção do Senhor operando nessa família. Vamos ler juntos dos versos 1 ao 9 mais uma vez, e seguindo aí o nosso fluxo que o presbítero nos transmitiu, vamos fazer de forma alternada do verso 1 a 9, tá certo? Eu começo, os irmãos respondem e todos juntos leremos o verso 9. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel.
Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filho de Diblaim, e ela concedeu e lhe deu um filho. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Diz o Senhor a Oséias, todos juntos: põe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Que pronunciamento difícil. Temos aqui uma realidade trágica. Comentarista bíblico Derek Kidder, tratando desse texto, ele disse assim: as pessoas que mais amamos são as pessoas que mais podem nos magoar. Tente imaginar essa situação. Por vezes nós valorizamos muito falas de estranhos e desconhecidos. Às vezes até um comentário na internet nos tira do prumo. Mas essas pessoas estão distantes, sabem muito pouco a respeito de nós, e o impacto do nosso coração, na verdade, deveria ser muito pequeno. Traga para mais perto a ofensa. É diferente quando, por exemplo, você tem um desentendimento com um amigo seu. Imagine um amigo de infância, como isso não nos afeta. Crianças, vocês já tiveram alguma discussão com um amigo e se afastaram? É ruim, né? Às vezes acontece. No entanto, pensando ainda nessa questão de aproximação, rompimento de noivado. Alguém já passou por isso? É doloroso. Aproxima mais. Desavença com filhos. Já vivenciou essa experiência? Talvez um filho que sai de casa, rompendo a relação com os pais. Talvez um pai que não consegue perdoar um filho e não consegue conviver com ele. Nesse grau de proximidade. Essa é uma dor terrível. E é claro, da perspectiva bíblica, entendendo a profundidade da união matrimonial, uma traição seria o golpe mais pesado que alguém pode receber. O Senhor chama Oséias para viver as duas experiências mais duras. Que missão árdua. Nós temos aqui o chamado do profeta. Interessante que nós não temos muita descrição de como isso aconteceu. Na verdade, o que importa é entender o seu vínculo familiar, a sua tragédia familiar. É o palanque no qual ele deve subir e anunciar a graça do Senhor. Eu não posso evitar a aplicação, talvez precoce, mas sinto que necessária para alguns aqui. De modo semelhante, a sua tragédia familiar pode ser um palanque que você sobe para anunciar a graça de Deus também. Informações que nós temos a respeito do profeta Oséias, nós temos a filiação dele, né? Filho de Beri. Não há mais informações a esse respeito, mas talvez essa identificação é só para diferenciar ele de outro Oséias, que vai aparecer inclusive aqui, que é um outro rei, o último rei de Israel, antes da Assíria invadir esse império. Depois nós temos a descrição de quando aconteceu o seu ministério. Interessante que nós temos aqui a descrição de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E nós temos somente um nome citado do reino do norte de Israel: Jeroboão. Isso pode te causar a impressão que Oséias ele atuava no norte, mas não é isso, no sul.
Judá, mas ele atuava no norte. Ele só citou um rei, por que razão? Uma breve explicação aqui, tá certo? A esta altura do ministério de Oséias, houve a divisão das 12 tribos de Israel. 10 tribos, as tribos do norte, se apartaram da família de Davi e criaram esse reino que é chamado de Israel, às vezes chamado de Efraim, que tem como capital a Samaria. É aqui que Oséias vive. E tem um reino de Judá, é um reino menor. Só ficou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim veio junto, mas é lá que está Jerusalém. A dinastia davídica ficou lá em Judá, é o reino do sul. Oséias está no reino do norte. Por que então ele cita 4 reis do sul e só um do norte? Há uma boa discussão a esse respeito. Deixa eu sumariar ela para você. Depois que Jeroboão II, é este aqui que é citado, que teve um reino próspero, ele cai, ele morre, ele é sucedido por outros 6 reis, num período de 30 anos. Desses 6 reis, 4 deles foram mortos por seus sucessores, golpes de estado. Há um caos, há uma anarquia. Do outro lado, no entanto, nós temos a família de Davi que permanece no trono até o exílio da Babilônia. O que Oséias está fazendo aqui já é um posicionamento. Apesar de ser alguém do reino do norte, ele reconhece que é ilegítima essa sucessão real, e ele aponta para o sul, como se dissesse: ali está a estabilidade e o trono de Davi, e eu estou no meio da bagunça. Meu ministério é no meio desse caos, é no meio dessa confusão que o Senhor me levantou. Confusão essa que não foi só externa. Podemos chegar agora na família dele, né? Primeiro, o pronunciamento do Senhor a Oséias diz respeito a casamento. Oséias, tu irás tomar uma mulher de prostituição como esposa. Prostituições. Primeira coisa, irmãos, isso aqui não deve ser usado como argumento para que você diga que Deus de forma direta vai lhe dizer com quem casar. Até porque eu acho que você não iria por esse padrão, né? É um caso específico que tem a ver com a história da redenção, e o fardo aqui foi pesado. Como é que se deu essa situação? De tão escandaloso que é esse mandamento, e aqui eu já falo com as crianças, tá certo? Desenha uma família, vai colocar assim em cima, né, da mulher, traição. Essa situação foi tão dura, foi tão incômoda, foi tão escandalosa, que alguns disseram que isso era uma mera parábola, isso não aconteceu de verdade. Ou então que Gomer, ela cometia prostituição espiritual como toda a nação de Israel que estava servindo outros deuses. Mas tudo isso é uma tentativa de diminuir o escândalo. Gomer, por exemplo, é uma pessoa de verdade, vai citar-se inclusive o pai dela, filho de Diblaim. Ela é uma pessoa de verdade. O seu pecado aqui não é simbólico. Existe um termo específico no hebraico para falar sobre esse tipo de prostituição espiritual, e não é usado aqui, é usado em outra parte, em outro lugar, no livro de Oséias, Oséias 4,14. O que acontece aqui é de fato o pecado da traição. No entanto, irmãos, quando fala-se sobre mulher de prostituições, não quer dizer que ela tinha esse ofício tão difícil. Na verdade, o termo aqui indica uma questão de caráter. E até a estrutura da narrativa nos faz crer que no primeiro momento, quando o profeta a assume como esposa, ela não havia incorrido em pecado. Na verdade, o nome dos filhos vai indicar uma progressão, algo que acontece depois. E posteriormente, como do casamento do profeta é ilustrado em outros capítulos ali do seu livro, vai sempre falar numa postura de início pureza e depois corrupção. Deixa eu trazer um argumento forte para essa discussão. Calvino, comentando essa passagem, vai dizer assim: se para um sacerdote não se devia se casar com uma mulher nesse estado, muito menos para um profeta. Ele não seria ouvido pelos seus pares. Diferente, no entanto, é alguém que casa-se segundo os padrões
E depois, no meio do percurso, acontece o pecado e a queda, e ele agora age como resgatador. A sua dignidade está preservada. E é exatamente isso que acontece. No entanto, do ponto de vista da soberania de Deus, o Senhor sabia desde o início o que iria acontecer. Ele conhecia o coração de Gomer. Ele separou Oséias para essa missão. E esse relato aqui, muito possivelmente, é um relato posterior. Ele está resumindo a sua vida e a sua história. Isso explica, por exemplo, a mudança do verso 9 para o verso 10. Não é cronológico, não. Ele está contando o que aconteceu. Talvez num relato da velhice. Mulher de prostituições terá filhos de prostituições. Nem todos os filhos, eles nasceram de relações ilícitas. Mas sabe o que esse termo me mostra? Deve te mostrar também. As consequências do pecado que entraram nessa família afetaram até os filhos. É uma grande tragédia. Mas, irmãos, permita-me outra aplicação, seguindo fora do protocolo de esperar um pouco mais. O que nós temos aqui é um dos anúncios mais impressionantes do Evangelho. Deus não nos escolheu porque éramos os melhores partidos. Ele não nos amou em nossa pureza e nossa castidade porque nós não éramos assim. Tampouco Ele criou expectativas idealizadas a respeito da nossa aliança com Ele. No dia que Deus me escolheu, no dia que Deus me chamou e me separou para ser a sua noiva, Ele conhecia cada uma das minhas traições. Ele sabia que eu não honraria como deveria. Ele viu a sua queda, mas isso não demoveu o seu coração. E quando ele chama o profeta Oséias para participar disso, você vai dizer, nossa, que questão sádica. Não. A Oséias foi dado o privilégio de entender como funciona o coração de Deus, que talvez eu e você não viva isso, ou viva. Se um dia você for chamado para participar de algum enredo que envolva tragédia familiar, pecado, queda, traição, mas também essa postura de vai e ama, apesar disso, você vai experimentar uma consciência de amor de Deus que poucos experimentarão. É doloroso, desafiador, mas a vida eterna é conhecer a Deus. E conhecer a Deus nesse nível experiencial será um privilégio. Quando você chegar no céu, você não lamentará pela dor e pela traição. Você agradecerá porque na terra você experimentou um pouco desse amor, pouco mais até do que outros irmãos que não passaram por esse vale de dor. Essa é a esposa. Vamos aos filhos. Agora nós teremos a descrição acerca de cada um dos filhos. São 3 descritos aqui, né? Oséias casa-se, e com Gomer, no verso 3 até o verso 5, nós temos o primeiro filho, Jezreel. O que é que esse nome traz para você? Talvez nada. Mas aqui traz a ideia de castigo. Crianças, primeiro filho, o filho mais velho, o mais altinho, coloca lá castigo. Eita, que família legal, né? Castigo. Jezreel era um lugar manchado por sangue. Talvez para nós, o comentarista vai dizer, como se fosse Hiroshima, Canudos, no sertão brasileiro. Pense aí numa terra manchada por sangue, um lugar relacionado a sangue. Um homem chamado Jeú, comissionado por Deus inicialmente para ser instrumento da sua justiça, ele deveria dar cabo à vida do rei Acabe e da perversa Jezabel, aqueles que duelaram com Elias. Você conhece essa história? Eles perverteram Israel, eles seriam alvo de juízo, e Jeú foi levantado pelo profeta Ezequiel para fazer isso. No entanto, ele foi além da medida que lhe era permitido. Jeú não somente tomou o trono, matou Acabe, matou Jezabel, matou mais de 70 pessoas.
matou o rei de Judá. Foi um homem assassino e ardiloso. E quando foi descoberto a sua trama sanguinária, que ele cometeu em Jezreel, sabe o que ele fez? Ele mandou matar os executores. É um mafioso. Foi isso que esse homem fez. Deus está dizendo: o sangue que foi ali espalhado, ele será vindicado. Estamos falando de amor. Mas por favor, não tome o amor de Deus como um amor que tolera o mal. Por vezes ele espera, mas chega a hora do acerto de contas. No nome do seu filho, ele anunciou que isso um dia aconteceria. Essa profecia tem duplo cumprimento. Depois de pouquíssimos anos, o último filho da linhagem de Jeú seria assassinado. Jeroboão era da linhagem de Jeú. E depois de 33 anos, Israel teria o seu arco quebrado. É isso que a profecia fala. Arco remete à guerra, força militar. O próprio Israel, contaminado por esse sangue, cúmplice dessa rebelião, também sofreria as consequências. E o nome do profeta indicava, o nome do filho do profeta indicava isso. Já pensou você colocar um nome desse no seu filho? Está lá o menino correndo no meio da sinagoga. Ô menino, como é seu nome? Jezreel. O que significa isso? Castigo. Deus vai castigar vocês. Talvez não fosse uma criança muito popular, mas ele carregava sobre si esse fardo. Meus irmãos, o detalhe do texto faz parecer que de fato esse filho, ele era procedente de Oséias também. Mas o que nós podemos perceber quando menciona que todos os filhos, foi o termo geral que se colocou assim, seriam filhos de prostituição, é que de alguma forma a relação com este já era também comprometida. Não sei como essa criança lidava com o seu pai, com o nome que recebeu. Não sei como o seu pai lidava com aquela criança, talvez por ele herdar a corrupção e o pecado que vinha da sua mãe. Nós temos aí uma família complicada. Mas piora. Segunda criança, agora uma menina desfavorecida. Crianças, coloquem o nome assim: sem misericórdia. É isso que nós temos aí do verso 6 até o verso 7. A segunda filha, que vem de Gomer, ela é chamada de desfavorecida, sem misericórdia. Interessante que o literal é isso: sem afeto, entranhas. O termo misericórdia, irmãos, muitas vezes é usado para um sentimento que vem aqui de dentro, que mexe com o ventre. Tem a ver com mãe, né? É o ventre, o amor de mãe. Quando se fala, portanto, que essa menina não terá esse afeto, isso é tão pesado. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Lo ama, sem misericórdia, que nome terrível. Há um detalhe ainda nesse texto, tá certo? Não é dito que Deus concedeu essa filha a Oséias. Perceba o detalhe. Verso 9: tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. Não há vínculo direto com o profeta. Possivelmente aqui isso já fazia parte da traição, e o profeta começou a tomar conhecimento disso. Sem misericórdia. Que nome duro. Nós só podemos imaginar como era a relação dele com essa menina. A explicação para isso envolve o seguinte: põe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Não vai ter mais misericórdia para Israel. Que palavra dura. Porém da casa de Judá me compadecerei, eu salvarei. O que está sendo anunciado aqui é que há um juízo chegando sobre Israel. A Síria os invadiria. E se a Síria não os invadiu antes, é porque a misericórdia de Deus era um muro em volta daquele povo que eles não percebiam. Mas por não perceberem, o Senhor havia se cansado dessa disposição ingrata, e o muro seria derribado. A misericórdia funciona como um dique de contenção, para que a ira de Deus não seja derramada sobre nós.
Quando esse dique é removido, as ondas são derramadas e a fúria de Deus é percebida. Isso aconteceria com Israel. E mais uma vez eu espero que você considere a seriedade dessa mensagem. Pecar contra a misericórdia é desafiar o próprio Deus. Quantas vezes nós não agimos assim? Quando não tratamos o pecado com a seriedade que é devida. Ah, Deus é misericordioso, Deus perdoa. Não peque contra a misericórdia, porque um dia você pode descobrir que ela não está mais acessível a você, e você pode ser chamado de desfavorecido. Terceiro filho, vamos adiantar, porque essa família é indigesta. Verso 8. Depois de haver desmamado, a desfavorecida concebeu e deu à luz a um filho. Veja, mais uma vez não tem menção a um vínculo, né? O fato de desmamar é para fazer uma demarcação de tempo. Nós temos aqui possivelmente um fluxo de 10 anos na constituição dessa família. Veja que interessante, apesar de ser muito duro o relato, Deus deu 10 anos também para a nação, para que ela pudesse ouvir no nome dessas crianças o juízo profético que se aproximava. Mesmo quando Deus é duro, Ele ainda tem paciência. Qual é o nome dessa criança? Disse o Senhor a Oséias, é Deus que nomeia os filhos, né? Põe o nome de não meu povo. Como é que a gente coloca isso para as crianças, hein? Terceiro, o pequenininho bota assim, não é povo. Você consegue perceber uma progressão? São nuvens que vão ficando cada vez mais densas e carregadas. De repente o juízo é sobre a família de Jeú e resvala em Israel. Depois é Israel que não vai receber graça. E depois é a ideia que nem povo mais vocês são. Afinal de contas, vocês não se comportam como filho de Deus. Filhos de Deus vocês não serão. E essa formulação aqui, não sois o meu povo, nem eu sou o vosso Deus, isso é o inverso do enredo, da promessa e do eco da Escritura. Chamam alguns esse eco de princípio Emanuel, a promessa que Deus nos faria seu povo. Ela começa no Gênesis e ela termina em Apocalipse. Nós vimos aqui na quinta, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, habitarei no meio deles, eles nem precisarão de sol, eu serei a luz. Mas o que nós temos aqui é a reversão completa dessa bênção. Ouçam nessa noite, pessoas religiosas, famílias religiosas podem participar de tamanha rejeição. Não pense que a filiação vai lhe tornar imune. Sou da família do profeta, sou da família do pastor, sou da família do presbítero, sou da família, por aí vai. Olha o que aconteceu aqui nessa situação. Ao mesmo tempo, irmãos, o que nós podemos compreender a partir desse relato? Que mesmo no meio das tragédias familiares, ainda há uma graça operando. Deus permitiu que fosse desenhado o cenário mais escuro e sombrio, mais doloroso e mais trágico, para que nessa noite nenhum de nós pudesse levantar a mão e dizer: pastor, essa história é muito branda, você não conhece a minha família. Não, irmão. Aqui nós temos traição, nós temos rejeição, nós temos o vínculo matrimonial partido, nós temos filhos rejeitados, nós temos um abismo dentro do lar. E se houve esperança para essa família, por que não pode haver para a sua? E se ela foi escolhida como parábola da redenção, por que não a sua? Por que não você? A palavra de Deus está cheia de famílias assim, disfuncionais e quebradas. Você consegue lembrar de algumas? Você consegue trazê-las à sua memória? Houve um homem chamado Jacó.
que mentiu para o seu pai, que traiu o seu irmão, roubou a bênção, que casou-se com 2 mulheres, foi enganado, amava uma e não outra. Sua vida é uma bagunça. Ele é um patriarca. Mentiu a respeito da sua esposa e a deixou numa situação de vulnerabilidade. Sabe com quem ele aprendeu? Com Abraão, seu pai. Houve um homem chamado Elimeleque, num momento de grande necessidade em Judá, pegou a sua família e foi para a terra dos Moabitas, pessoas que estavam distantes de Deus, inimigos do povo de Deus. Chegou ali, seus filhos se casaram com estrangeiras, pessoas fora do pacto, fora da aliança, desobediência. Depois ele morreu, e os seus filhos também. Ficou somente Noemi e as suas 2 noras. Ela resolveu voltar para ajudar. Uma a abandonou e outra, chamada Ruth, veio. 2 mulheres vulneráveis, uma extremamente amargurada, nem reconhecia o esforço da sua nora. Acontece nas famílias da Bíblia também. O que falar sobre o rei Davi? O rei Davi cometeu adultério. Gomer com a coroa. O rei Davi atentou contra a vida do homem que ele traiu. Depois disso, quantas consequências? Um filho matou outro filho. Na dinastia real, famílias quebradas. Eu acho que a gente não deve idealizar a família debaixo do sol. A Bíblia não dá margem para isso. Não existe família perfeita. Talvez você esteja olhando de muito longe. Chegue mais perto e você vai perceber. Há esperança para essas famílias. Há esperança para a família de Oséias. Há esperança para a sua família. No escandaloso amor de Deus. Vamos ler os versos 10 e 11 e nós caminharemos para o final desse texto. Todos juntos, me ajudem. Todavia, o número dos filhos de Israel Todavia, é assim que começa o verso 10. Sabe o que isso me lembra? O mais Deus lá de Efésios. Louvado seja o Senhor por causa dessa reviravolta que há nos textos bíblicos. No que diz respeito à nossa posição, à nossa contribuição, à nossa depravação, à nossa tragédia, não há esperança. Mas Deus, todavia, porém o Senhor, contudo Deus, ainda bem que há essa partícula que causa essa reviravolta. É Deus que muda a história. É Deus que transforma vidas. É Deus que restaura a família. Ele é que tem a palavra final. O Deus da redenção, o Deus da salvação. Esse é o significado do nome Oséias. Crianças, termina o quadro, salvação. Enquanto o nome da mãe é traição, esse é o nosso nome como pecadores. Nós somos traidores de Deus. Enquanto os filhos espirituais, que também nós somos, merecem somente castigo, falta de misericórdia, e nem povo deveriam ser. O nome do pai dessa família, o nome do esposo dessa mulher é salvação. Representa o coração ardente, incompreensível, escandaloso, gracioso, pródigo de Deus. O Deus pródigo.
o noivo improvável, incansável e perseverante. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Se antes havia o anúncio de juízo, agora o profeta resgata os termos da promessa de Abraão lá em Gênesis e diz: nós ainda teremos muitos filhos. Essa família não vai ser arruinada, a sua tenda vai ser alargada como a areia do mar. Isso é a promessa sendo resgatada, não se pode medir, nem se pode contar. É isso que Deus faz. E acontecerá que no lugar que se lhe dizia: não são meu povo, dirão: vós sois filhos do Deus vivo. Meu irmão, não é à toa que essa nomenclatura filho de Deus vivo, ela foi referida ao Filho de Deus que andou entre nós, o noivo que veio resgatar a sua noiva. É nele que nós alcançamos essa promessa, é ele que restaura esse casamento, é ele que faz com que quem não era filho se torne filho. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10, o apóstolo vai se apropriar disso e vai falar de nós gentios. Nós que não tínhamos esperança, que estávamos alheios, nós que não éramos povo, nós que não tínhamos misericórdia, agora temos. Nós somos filhos de Deus. Os filhos de Judá, verso 11, e os filhos de Israel se congregarão. Olha como a redenção aqui em termos amplos, até os pecados, até a divisão, ela será superada. Esse povo estará unido de novo, sob só um cabeça, sobre só um rei, o nosso rei Jesus. Subirão da terra, isso aqui é sinal até de ressurreição. Essa promessa, ela se cumpre de forma muito tímida. Depois, quando voltam-se do exílio, as 10 tribos praticamente acabam. Nós temos ali o remanescente de Judá com alguns irmãos que voltam. Mas é claro que no Novo Testamento a aplicação mais forte disso é a própria igreja de Cristo, como esse povo reunido sobre um só cabeça. A parede de separação é derrubada, judeus e gentios juntos diante do Cordeiro. Mas eu creio que aqui nós temos apontamentos até para uma restauração futura desses povos que um dia já receberam a graça de serem o povo de Deus. Esse é o amor escandaloso do Senhor. Ele tem termos de restauração e de perseverança. Grande será o dia de Jezreel. Aqui é um detalhe interessante que eu não mencionei. Jezreel tem 2 traduções. A primeira delas, que foi usada no início, fala sobre dispersar e destruir. Mas também pode ser entendido como semear, espalhar sementes. O povo de Deus, mesmo quando é espalhado e parece destruição, o exílio faria isso. Nos olhos redentivos do amor escandaloso de Deus, Ele está usando a gente como semente. Meu povo, e vossa irmã será chamada meu favor. O nome dos filhos é mudado. Quem faz isso é Deus. Quem faz isso é o Senhor. Famílias desestruturadas, pecadores manchados, podem encontrar nele um novo nome. Apocalipse diz isso. Vai ser dado a cada um de nós um novo nome. Não um nome imaculado, não um nome manchado, mas um nome honrado. E é Ele que vai fazer isso. O Filho de Deus, por seu sangue, nos purificará e nos dará uma nova história. Ele é o chefe de família que não abandona o seu rebanho. Oséias é chamado para exemplificar o amor perdoador, perseverante, que faz pulsar o coração de Deus e que um dia enviou o seu filho para ser o noivo dessa igreja tão difícil. Mas ele persevera e ele insiste. Ele é aquele que foi feito semente, que foi plantado no chão e que morreu para que nós subíssemos da terra. Ele é aquele que não recebeu misericórdia. Ele clamou na cruz por água e recebeu vinagre. Ele é aquele que disse: Pai, se possível afaste de mim esse cálice. E o cálice não foi afastado. Mas Ele não recebeu misericórdia para que nós recebêssemos a sua graça. Ele nos fez família, Ele nos adotou, Ele é o nosso irmão resgatador.
Ele é aquele que olhou para nós quando ainda não éramos povo. E Ele foi proscrito, exilado, rejeitado, morto fora dos portões, para que nós fôssemos feitos família de Deus. Se em Jezreel, o sangue no chão, clamor por juízo, no Calvário, o sangue derramado proclamou salvação, restauração e perdão. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1. É uma genealogia. É um sumário de família. É um retrato. É um álbum. Ele termina em Jesus. Mas olha quem está aqui. Verso 2. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. O tão complicado Jacó e a sua família. Jacó gerou a Judá. Judá tem uma história para lá de complicada, pesquisa depois. Mas olha que interessante. De Judá, ele gerou com Tamar, que é a sua nora. História complicadíssima também. Mas eles estão na genealogia de Jesus. Olha o que Jesus faz com a família complicada. Olha quem aparece ainda nessa genealogia. Verso 5. Salmão gerou a Raabe. Raabe sim era uma prostituta. Raabe gerou a Boaz. E Boaz casou-se com Ruth, a nora de Noemi, aquela família que parecia ser amaldiçoada. Ruth gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. E Davi, irmãos, aquele que traiu também, aquele que foi homicida. E adivinha de onde saiu o tronco, o galho genealógico que trouxe Jesus ao mundo? Foi de Salomão. Salomão, filho da mulher de Urias, onde o mundo vê pecado, onde o diabo vê vitória, onde os nossos olhos por vezes só veem tragédia. Sabe o que Deus vê? Um fio escarlate, e Ele vai tecendo uma história de redenção, e daqui a pouco Ele monta a cruz, Ele proclama a redenção, Ele salva famílias quebradas. Traga sua vida para esse Cristo. Há perdão e reconciliação nele. Traga sua família para Ele. Não há outro lugar. Se tem alguém que pode consertar Ele. Vamos orar juntos. Vamos clamar pela graça desse Deus e vamos agradecer por seu amor escandaloso. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por teu amor que não desiste de nós. Em mim há um rio de pecado que me envergonha, Senhor. Nós te traímos continuamente porque amamos os ídolos. Mas o Senhor não nos rejeita, nos corrige, nos disciplina, mas nos resgata, Senhor. Eu te agradeço porque em Cristo nós temos o amor triunfante e perfeito. Esse amor santificador e persistente. E eu coloco diante de ti as famílias aqui. Que as famílias quebradas sintam-se nessa noite representadas. E que façam dessa tragédia um palco para anunciar a glória de Deus, a redenção de Cristo, o Evangelho da salvação. Que o mundo perceba que todos somos quebrados, mas que Cristo é perfeito. Todos nos desviamos, a uma nos extraviamos, mas Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele é o nosso resgatador. Ele é o noivo que não desiste, que não abandona. Ele é aquele que nos ama até o fim. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro.
Louvado e exaltado seja o Cordeiro. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.